Então, vamos, na sequência, vamos ver o que se apresenta. A importância das normas técnicas na fabricação de produtos. Veja, isso que nós vamos dizer aqui se aplica a todos os produtos e não apenas os elétricos. Então, para fazer a barra de direção de um carro, existem normas técnicas. Existe uma norma que vai dizer que tipo de aço que deve ser usado, quais as características do aço, e dentro disso é que o fabricante vai fazer a barra respectiva para o seu veículo. As rodas e assim por diante, tudo tem normas técnicas. E na área elétrica é a mesma coisa. Por exemplo, uma lâmpada dessas. Uma lâmpada dessas tem as suas normas de fabricação, a norma de durabilidade, quantas horas uma lâmpada dessas deve funcionar. Está lá nas normas técnicas. Se a lâmpada não atende isso, e se isso for assim uma observação, vamos dizer, mais frequente, e inclusive a empresa fabricante da lâmpada pode ser processada. Por quê? Porque ela, vou dizer, é importante, porque ela não está atendendo as condições de norma que são as mínimas, que são aquelas que de maneira nenhuma podem ser menores do que o que lá está especificado, certo? Então, uma lâmpada incandescente, ela tem uma vida útil de 1000 horas. Essas lâmpadas têm mais ou menos uma vida útil de 10.000 horas, certo? Então, essa durabilidade, essa vida útil de lâmpadas, de transformadores, de cabos, de tudo, isso tudo está normalizado. E está normalizado por uma entidade que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, certo? ABNT. Vocês vão ver a sigla logo mais, vocês têm que gravar essas coisas, porque é uma referência importante para vocês, vocês que estão já quase saindo da escola, e mesmo aqueles de vocês que estão começando agora, porque no final a própria menção das normas que existem durante o seu currículo escolar deve ser realmente observado por vocês. Ok? Então, vamos falar um pouco sobre isso. Então, os órgãos de normalização aqui no Brasil são, uma vez, a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que na parte elétrica tem a colaboração direta do Comitê Brasileiro de Eletricidade, o COBEI. Então, a parte de normas elétricas são feitas, são intermediadas pelo COBEI, que pega essa norma, depois dela pronta, e manda para a ABNT para uma verificação e para a publicação. Na verdade, no meio disso tem uma votação também dos sócios, né? Mas só para vocês verem que a ABNT é o órgão superior. Ele é que libera o produto. E o nosso produto são, então, as normas técnicas. Tá certo? Quando nós pensamos um pouco mais amplamente do que apenas do que o Brasil, nós chegamos às normas internacionais, a IEC. IEC é a sigla da Comissão Eletrotécnica Internacional, certo? International Electrotechnical Commission. Então, muitas normas, elas são internacionais e são utilizadas no Brasil. Significa o quê? Que todos os países que usam a norma internacional, como o Brasil usa, terão produtos compatíveis com os nossos e nós com os países que usam a internacional. Vamos dar um exemplo. Vamos supor então que o Brasil, por exemplo, produz motores segundo uma norma brasileira, que não é uma norma internacional, que não é, por exemplo, a norma válida na Argentina. O que vai acontecer? A Argentina não vai comprar nossos motores, certo? Então veja, se nós no Brasil fabricamos os motores de acordo com a IEC, e como a Argentina também adota a IEC como norma de referência, então o produto brasileiro é automaticamente aceito na Argentina ou em qualquer outro país que usa as normas internacionais. Então o que a gente nota no mundo todo? Nota que a norma internacional, ela na verdade só não é diretamente válida nos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos têm as suas próprias normas na sua área de influência, que é basicamente o Canadá
e o México, além dos próprios Estados Unidos. Lá o que vale? É a norma da ANSI, do American Institute of Standards, certo? Então, a ANSI é uma norma americana, ela pode até, muitas vezes, ser uma solução para nós, aqui no Brasil, quando não há norma ABNT, ou quando não há norma internacional, mas ela é uma norma regional, certo? Como, na verdade, muitos países ainda têm suas normas regionais. Vocês muitas vezes ouvem falar do mercado comum europeu. Tá? Então, para ele se tornar um mercado comum, as normas todas tiveram que ser o que eles chamaram de homogeneizadas. Quer dizer, ter os mesmos princípios válidos em todos os países. Sem o que não há essa possibilidade de um intercâmbio que é a base do comércio internacional. Certo? Então vejam a importância que tem as normas em si. Elas definem as características mínimas que um produto tem que ter, certo? Características mínimas. Eu sempre posso fazer uma coisa melhor do que aquilo que a norma especifica, mas pior não. E aí estaria indo contra a lei, e se eu fizer isso, eu posso ser processado, certo? Tanto pelo PROCON, quanto pelos conselhos de engenharia, o CREA, por exemplo, que representa a nós em termos profissionais. Tá ok? A ISO é o International Standard Organization, quer dizer, é também uma área de normas, porém não elétricas. Então, por exemplo, vocês já ouviram falar na ISO 9000, ISO 14000, e também eu vou mencionar um pouco a ISO 31, que a ISO 31 estabelece as unidades de medida e as suas grandezas. Então, na ISO 31, que é uma regulamentação também internacional, as unidades de medida e as grandezas estão contidas nesse documento, que por sua vez é adotado no Brasil por uma outra entidade, que é o INMETRO, o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. Nós vamos mencioná-lo daqui a pouco novamente. Certo? Então vejam, no fundo como é que eu vou dizer, é um emaranhado de normas e determinações que nós, profissionais técnicos, temos que conhecer, porque nós temos que segui-los. Nós não podemos desconhecer esses fatos e fazer aquilo lá, não, eu acho que é assim, de repente não está de acordo com essas regulamentações. E mais ainda, quando vocês, por exemplo, fazem um projeto, geralmente vocês usam alguma literatura técnica, algum livro. Este livro tem que estar de acordo com as normas. Porque se vocês fizerem uma coisa que só o autor achou que devia ser assim, certo? Vocês estão se baseando num documento que não é válido de uma maneira geral. Ele tem que estar de acordo com a norma brasileira. E para finalizar essa questão de normas, mais um detalhe. As normas, elas são atualizadas periodicamente. Cada 4, 5 anos tem novidades, tira seu erro, chega-se a uma conclusão diferente sobre algum critério, então há uma revisão. A única edição da norma válida é a última, as demais não valem mais quando sai uma nova. Então, frequentemente, vocês vão encontrar livros que estão de acordo com a norma antiga, que já não vale mais. Certo? E nós temos que tomar muito cuidado com isso. E se eu me baseio nos meus projetos em algum texto técnico que já não é mais válido segundo a norma, eu estou cometendo um erro. Então, por isso, essa nossa conversa. Tá? Estamos colocando vocês perante uma realidade. Vocês têm que também controlar, por assim dizer, os anos de edição e as informações de livros para saber se elas estão de acordo com as normas em vigor. Então, por exemplo, instalações elétricas. Né? Existem diversos tipos de instalações elétricas. Agora, será que eles estão de acordo com a última norma em vigor? É a questão de verificar no próprio livro. Geralmente há uma referência sobre isso. Esse livro está de acordo com a norma tal do ano tal. Então, o que você tem que fazer? Saber se o ano tal é o último, é o mais recente. Certo? Bom, vamos continuar. Tipos de normas. Então, na verdade, os textos técnicos, o conteúdo das normas, ela tem uma série de finalidades.
ela abrange uma série de campos diferentes. Então, por exemplo, instalação. Então, a instalação elétrica aqui dessa sala, ela tem que estar de acordo com uma norma, certo? Como aqui é baixa tensão, então seria uma norma que é a NBR 5410. Se você estivesse numa área de média e alta tensão, seria uma outra NBR, uma outra norma brasileira de referência, a 14039. Os materiais utilizados, mencionados dentro dessas normas, por sua vez, obedecem também a normas específicas. Então, a norma fala de um dado tipo de cabo. Esse tipo de cabo está definido numa norma específica de cabos, certo? Então, ele fala de um disjuntor, então o disjuntor também tem a referência à sua norma, assim vai, certo? Isso tudo existe, vocês somente não podem deixar de saber e deixar de utilizar, ok? A especificação, o desempenho é o que ele consegue fazer, né? Quer dizer, qual é a sua característica de carga, qual é o seu aquecimento, enfim, como é que ele é? Isso aí é o desempenho dele, né? Ensaios, vejam, eu, por exemplo, imponho uma dada condição, eu tenho que verificar se aquela condição é atendida. Então existe uma norma de ensaios, tá? Que também, novamente, obedece tudo isso, tem que ser atualizado, tem que ser a última edição, e assim por diante. Geralmente as normas de ensaio são referidas nas próprias normas de instalação e nas especificações. Então, não há segredo quanto qual é a norma de ensaio, é apenas uma questão de consultar com cuidado.